Estamos aqui mais uma vez para os encontros de Ensinar com o Património do canal da Escola Profissional de Arqueologia. Hoje temos um convidado especial, o Nuno Matos Valente, que aceitou este nosso pedido de trazer um livro seu. E nós hoje vamos ter uma conversa, portanto vai ser assim uma forma diferente de promovermos este encontro. E então eu vou passar na mesma a apresentá-lo e depois começamos. O Nuno Matos Valente é natural de Lisboa, cresceu na cidade de Castelo Branco, onde viveu a partir de 1980. Reside em Alcobaça desde 2007. É professor de Educação Visual desde 2002 e editor nas edições Escafandro, de que foi cofundador em 2012. É coautor da coleção Segredos, de manuais escolares para o primeiro ciclo do ensino básico, publicado pela Lisboa Editora, Raiz Editora. Estava a pensar em escola e saiu escola. É autor da coleção de ficção juvenil A Ordem do Poço do Inferno. Foi pioneiro no estudo e compilação das criaturas tradicionais do imaginário popular português, de onde resultou a publicação do primeiro bestiário tradicional português, editado pelas edições Escafandro em 2016. Em 2019, ganhou uma bolsa de criação literária pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Muito obrigada por teres aceito este convite. Olá, eu é que agradeço o convite. Obrigado. E pronto, e então, nós hoje assim é em tema de conversa, por isso o que nós trazemos, aqui para quem não sabe, é um livro que tu escreveste do bestiário tradicional, exatamente, bestiário tradicional português, um livro muito giro, que eu gosto muito. E então diz-me, como é que surgiu esta ideia do bestiário, de recolher toda esta informação? Olha, obrigado pelo convite. Gosto muito de participar nestas conversas. Este formato online é pena, que não nos podemos conhecer pessoalmente, estar juntos uns com os outros, mas fazemos o melhor possível, não é? Claro. Esta ideia para o bestiário tradicional português surgiu inicialmente, foi uma conjunção de fatores. Eu comecei é um interesse que sempre tive, mas um interesse curioso, enquanto curioso. E comecei a tropeçar em sites estrangeiros, americanos, ingleses. Comecei a encontrar informação compilada de forma muito apelativa sobre este tema dos monstros, ou da criptozoologia, que são aquelas criaturas que as pessoas dizem que viram, mas que não viram, mas que se sabe que não existem, como o monstro do Lago Ness e dos Estados Unidos, por exemplo, isto no caso da Escócia, mas nos Estados Unidos há muitos. E comecei a tropeçar em compilações dessas e principalmente mapas. Comecei a ver mapas, que era uma coisa que eu achava muito atraente. Era um mapa, por exemplo, dos Estados Unidos com a localização destas escrituras míticas. Ao mesmo tempo, na minha relação com os meus alunos, confirmei aquilo que fui assistindo ao longo do tempo, que para toda a gente que tenha talvez menos de 30 e picos anos, que não é o meu caso, o Halloween começava a ser uma festa cada vez mais quase obrigatória em Portugal. E eu comecei a estranhar porque a primeira vez que eu ouvi falar em Halloween, uma festa de Halloween na minha vida, eu já estava no ensino superior. E surpreendeu-me muito como é que num espaço que nem sequer se pode dizer que tenha sido o espaço de uma geração, talvez seja o espaço de uma geração, nós subitamente tínhamos importado uma tradição nova e intrigado-me como é que... E associando esse meu espanto a essas pesquisas que eu ia encontrando, os tais mapas, os livros que ia lendo sobre criaturas de outros países, pensei que, de facto, deveria haver aqui algum equivalente na nossa cultura, que eu não sabia onde é que poderia estar, porque eu não conhecia essas criaturas, esses monstros, com algumas exceções, que depois posso falar.
E pronto, foi a junção dessas duas situações que me fez ir à procura destas criaturas. E fui. Mas então, pronto, nós até tínhamos aqui um formato de perguntas, mas aquilo que tu disseste até me leva a outras questões. Então tu encontraste pouca informação em Portugal, escrita. Não, quando comecei à procura, acabei por encontrar bastantes fontes. Eu posso seguir e enumerá-las. O que não existia na altura era um conhecimento disseminado, popular. Ou seja, o que eu me fui apercebendo é que aqui e acolá, em pequenas comunidades, ainda se preservavam algumas crenças dessas, ou quanto mais, não sei se posso chamar crenças, mas essas ideias, esse conhecimento, mas que era uma coisa completamente... não estava presente na cultura popular. Nós saímos da aldeia para as cidades e isto não veio para as cidades connosco. Pois não. Cidades. Pois não. Então achei que era interessante procurá-las. E quando as comecei a procurar e as fui encontrando, que já vamos explicar, teremos tempo para isso, também achei que era interessante que a forma mais eficaz para que elas pudessem ser transmitidas e preservadas era fazer o mesmo que os americanos fizeram, que os ingleses fizeram, que outras culturas fizeram, que foi trazer essas criaturas, é assim que eu lhes chamo, é o que eles chamam, talvez, para a cultura popular. Não tenho acesso à televisão, não posso fazer filmes, não faço canções. O que é que eu me lembrei? Portanto, tenho uma editora, essencialmente dedicada à literatura juvenil, também já tinha publicado e trabalhado muitos anos em manuais escolares em editoras. Pensei, fazer isto para crianças é perfeito, é o ideal. Porquê? O que é que isto me permite? Permite libertar-me das grietas do conhecimento académico, não tem que ser um trabalho académico, exaustivo, aborrecido. Posso perfeitamente recorrer a uma ilustradora que fizemos com a Natasha Costa Pereira, para ela dar forma àquilo que eu ia recolhendo, e o grande objetivo, que era cristalizar, era dar uma forma um pouco mais definitiva, porque tudo isto são ideias muito difusas. Sabe, uma Moura Encantada. Eu conhecia as lendas das Mouras Encantadas porque na região onde eu cresci, em Castelo Branco, são lendas de que se fala muito, principalmente em Alcaíns, quando eu fiz um estágio. Mas não havia uma forma, propriamente, para uma Moura Encantada, ou para um papão, ou para uma coca, ou para... Então, a nossa ideia era fazer aquilo que foi feito ao Pai Natal, por exemplo, ou que foi feito aos duendes irlandeses. A gente sabe, eu falo dos leprechauns, não é? Que é o duende irlandês, toda a gente sabe como é que ele é, qual é a cor do chapéu, o cinto, tem barba, a cor da barba, etc. E os nossos monstrinhos não tinham essa imagem definida. Pronto, então nós corremos o risco e fizemos uma abordagem artística posterior à pesquisa e assumimos que é uma abordagem artística de síntese daquilo que nós fomos encontrando e tomando decisões artísticas, porque por vezes havia criaturas que nós encontrávamos muitas versões, encontrávamos o mesmo nome para criaturas diferentes, encontrávamos o oposto, encontrávamos nomes diferentes para a mesma criatura, e então o grande trabalho foi esse, foi de recolher aqui e acolá e tentar ver quais é que tinham uma forma mais consolidada, que era fácil de ilustrar, e quais é que eram aquelas mais difusas, e então aí assim assumir riscos artísticos, e eu com a Natasha dar-lhes uma forma. Pronto. Sim. É muito engraçado porque tu tens uma das criaturas do teu livro. A minha família é de Trás-os-Montes, não é? Apesar de eu ter nascido no Porto, a minha mãe é transmontana, o meu marido também, e por isso tenho muitas ligações lá. E uma das criaturas que tens lá é a Avantesma. E eu lembro-me da minha avó dizer esse termo. Sim. E até dizer, e a descrição que tu usaste está corretíssima, porque eu lembro-me de que nós estávamos juntas e estávamos lá numa determinada situação, e ela vira-se para outra pessoa e diz: deixa lá isso, tu pareces uma Avantesma. Mesmo assim. E porquê? Porque realmente ela disse isso para uma pessoa que é alta e magra. Ok, conhecido. Quando eu vi a tua descrição pensei, exatamente, quando eu vi a tua descrição pensei, poça, isto é incrível, isto realmente tu conseguiste ir buscar informação real que coincide com a memória que eu tinha, portanto, não sei se é a memória que os transmontanos têm, mas... Nem todos terão a mesma memória, é preciso ter atenção a isso. Pois.
não é? Porque se sim, calhar para uma pessoa, estas escrituras estão tão pouco cristalizadas que para uma pessoa será de uma maneira, para outras pessoas será de outra. sim. No caso da Aventesma, Aventesma, acho que a palavra tem mesmo a origem da palavra fantasma. Aham. E é por aí. É um fantasma, não é? É um... Sim, sim, um vulto, é um vulto, era assim uma coisa, não é? Um vulto esguio, um vulto esguio e desengonçado, e desengonçado. E E depois realmente coincidiu com essa é informação que muito tu usado colocaste. como assim, um insulto familiar, não é? Exatamente, exatamente. Foi uma espécie de insulto, a verdade é essa. E eu lembro-me muito bem disso e de pensar, "Poxa, o que é que ela lhe está a chamar? O que é que... E ficou-me sempre essa palavra. E quando a reli no teu livro, pensei, é isto. É incrível como, Houve vários casos como... desses, por exemplo, há umas escrituras açorianas que são os labregos. Por exemplo, em Castelo Branco, um labrego, eu não sei, no Porto será igual, diz-se uma pessoa, um saloio, não é? Sim, é, sim, Pronto, sim, era como eu conhecia esse termo, sim. e lá está, nós não sabemos de onde é que as palavras vêm, e também é importante, também gostava de dizer, que eu não só não sei de onde é que estas palavras vêm, não sei de onde é que estas histórias vêm, não sei de onde estas escrituras vêm, e também não procurei saber, ok? Ok. Isto não foi o intuito. Alguém poderá querer fazer esse trabalho, e parece-me ser um trabalho que tem que ser feito, talvez um trabalho sem fim. Nós não queremos estar. É muito fácil olhar para uma criatura e dizer: este aqui faz lembrar um deus de uma mitologia, não sei. Isso é a coisa mais fácil de se fazer. Mas é tão fácil cair no erro e na facilidade que nós, por simplesmente, desistimos. Olha, não sei onde é que. Não sei, não vamos estar a. Porque as pessoas que gostam deste tema, destes tópicos, muitas vezes começam a puxar fios e vão parar a sítios que não têm nada a ver com isto, como vão parar aos lusitanos, vão parar aos deuses. Não temos nada a ver com isto. Isto são criaturas em que as pessoas acreditavam ou que contavam às crianças para lhes meter medo ou que faziam parte das lendas. É isso e só, sem qualquer tentativa de explicação. Mas Sim, e isso sem sabermos exatamente quando é que, qual é o tempo cronológico delas, porque nós não temos não, é quase impossível rastrear claro. até onde elas, quando é que elas começaram, ou quer dizer, Mas é uma tentação muito grande das pois é, pessoas. pois é. Num trabalho académico, e essa era uma das minhas questões, portanto, esta tua escolha por um livro infantil foi uma escolha consciente, portanto, foi algo que tu quiseste fazer, o livro infantil, e não um trabalho académico sobre, digamos assim, as criaturas portuguesas. Eu quis fazer um livro que tivesse uma linguagem familiar, ok? Ou seja, que pudesse ser apelativo para crianças, mas também para os pais. No fundo, foi esse o objetivo. Hoje em dia está um pouco na moda, na altura quando o livro foi feito, estava a começar a moda destes livros ilustrados para adultos. Isto não é um livro ilustrado para adultos, ok? Mas há agora uma grande tendência de Pois livros há. ilustrados para adultos. As pessoas têm menos tempo para ler, menos querem ter acesso à informação um pouco mais mastigada, etc. Então é uma coisa que tem muita procura. E isto acaba por ser um livro que dirige-se às crianças, mas pisca os olhos aos pais, porque a informação que aqui está é informação, quem gosta, gosta com todas as idades. Sim, Nós, mas a informação que tu também, da forma como tu colocaste, também a colocaste de uma forma muito organizada que o adulto gosta, não é? Tem o mapa, tem a criatura alimenta-se de não sei do quê, tem o habitat da... Portanto, aquilo parece uma enciclopédia, não é? inicialmente, as coisas não nascem por acaso. Depois, as coisas têm vestígios das suas origens. E a primeira ideia que eu tive para este livro era um guia de observação de criaturas na natureza. Então era para ter o aspecto de um guia de observação de aves, por exemplo, com as Uhum. argolas, e daí, Sim, está relativamente parecido, sim. pronto, aí os mapas, as escalas, etc. É daí que isso vem. Depois Sim. evolui um bocadinho para isto. Sim, eu acho que os arqueólogos também, eu e a Susana, não é? Que quando o livro caiu-nos bem, de certa maneira, porque ele também está muito organizado como nós gostamos, como os arqueólogos gostam, com mapas de distribuição das criaturas. É fantástico, não é? Ver, por exemplo, a Avantesma, onde é que ela está? Pronto, está ali no norte, depois outros estão mais para o sul. Isso também é muito giro. Digamos assim, há uma informação que é útil, É, e perceptível. mas se isto fosse um trabalho académico, eu não podia fazer isso. Eu não podia colocar um mapa ali com os limites meio
pronto, ok, não vai até ao litoral, pronto, então não podia. E o ser um livro infantil dá essa liberdade, o de poder andar para a frente com o trabalho sem constrangimentos e sem querer mais do que ele é o que é um trabalho de recolha e é um resultado de uma colaboração artística. E o facto de ser infantil também permitiu isso. Acaba por ser uma defesa, acaba também por ser acaba por ser um pouco de humildade, de saber o que é que vale, o que é que ali está, qual é que é o valor. Isto é mais um elo na corrente popular que chegou até aqui. E se alguém pegar nisto e a seguir fizer, como já fizeram, já houve peças de teatro, CDs de jazz, etc., uma série de outros produtos artísticos que foram feitos a partir daqui. Há textos, já há contos que eu tive conhecimento. E é isso que nós queremos ser, não é mais nada do que isso. É mais um elo, pronto, feito da forma como se fazem as coisas hoje. No nosso tempo, no tempo em que ele foi feito. Acaba por ser um pouco isso. E como é que tu construíste esta informação? Como é que tu construíste o livro? Demorou muito? O processo demorou muito? Demorou muito. Para já porque eu não fazia ideia onde é que havia de procurar a informação. Então tive que... não encontrei sequer um sítio para onde me guiar. Até que encontrei a Bíblia. Aquilo que eu chamo a Bíblia desta informação. Que a Bíblia é esta Bíblia aqui. Que é um de 10 volumes da etnografia portuguesa de José Leite Vasconcelos. Este é o volume 7º. O volume 7, há outros volumes que têm esta informação, acho que é o 5º, mas o 7º, que é desta grossura, é dedicado precisamente às entidades, à vida psíquica e às entidades míticas. E é quase um volume inteiro dedicado às entidades míticas. E foi aqui que encontrei os tais farrapinhos deste, farrapinho do outro, uma referência, porque este livro funciona através de verbetes. São pequenas notas, às vezes uma frase, que eu presumo que o etnógrafo recolhia, tomava nota e arquivava. E foi aqui neste livro que encontrei talvez 70% da informação para o livro. Para o bestiário, por exemplo. Eu estive a marcar isto há bocadinho, sei que está aqui com estas orelhas todas. Eu abro aqui e encontro logo a lenda da má hora e da boa hora, que não está no bestiário. Mas, por exemplo, as Jans têm páginas e páginas e páginas a falar das Jans. O João Pestana, isto vai desde os amuletos, às superstições, às crenças, etc. As aventesmas, cá estão, as bruxas, muito sobre bruxas, lobisomens, etc. Está neste livro. O grande trabalho foi andar a pescar os bocadinhos de informação deste livro e depois com outras obras, eu faço referência aos autores principais na introdução do livro. Okay? Nós não temos uma bibliografia extensa, lá está, é um livro infantil, não há uma bibliografia extensa, mas há referência aos autores do livro, às fontes principais. E as fontes principais, da zona de Trás-os-Montes, por exemplo, que é o único autor vivo que foi fonte nossa, é o Alexandre Parafita, professor da Universidade de Trás-os-Montes, se não estou enganado, principalmente sobre duas escrituras que ele fez referência e até publicou livros infantis sobre essas escrituras, são os Maruchinhos e os Trasgos. Pronto, não encontrei referências fora daí. Depois há um site que é o Lendarium, que é entre a Universidade do Algarve e o Centro de Estudos Ateneu de Oliveira, que é o Lendarium, que recolhe uma série de lendas que também se encontram muitas escrituras. E depois, José Leite Vasconcelos, o Teófilo Braga, nos contos tradicionais do povo português, também tem várias referências a estas escrituras. No livro, principalmente no livro O Povo Português, nos seus costumes, crenças e tradições, tem muita informação sobre criaturas, portanto, Teófilo Braga. O José Leite Vasconcelos, além da etnografia, nos opúsculos, e na revista Lusitana. O Camilo Castelo Branco também tem um livro que é um conto, A Filha do Arcediago, também fala das bruxas, dos lobisomens, etc. O Alexandre Herculano, a Dama de Pé de Cabra, apesar de nós não termos incluído a Dama de Pé de Cabra, porque sentíamos que aquilo vinha por via erudita e não por via popular, então por aí optámos por ir mais para as sereias e para as mulheres marinhas, que era a informação que tínhamos para essa via. E o Júlio Diniz, dos Sonhos da Província, também faz referência a lobisomens, etc. Então, essencialmente foram estas as fontes, foram fontes escritas.
Acrescentando estas fontes escritas, tenho meia dúzia de recolha de relatos orais, pessoas essencialmente que eu conheço, que me falaram de algumas criaturas que ali estão, como por exemplo o verdugo barbudo, que não encontrei mais lado nenhum, que é uma espécie de cobra com barba, que é falada na zona da Beira Alta. E foram estas as fontes. O Sim, difícil essa aqui... cobra com barba também me lembro aí do Também, também. desenho. Do desenho do livro. Do desenho. Por acaso não conhecia, não. Não é da infância, não. Não. Não, assim, lá está, porque é como tu dizes, e eu como nasci na cidade e sou uma citadina, apesar de ter passado algum tempo na aldeia, hum, esta informação não passou para as crianças da cidade. Não, não passou. Não. Eu sei que em Braga, a Maria Gancha, já tive testemunhos de pessoas que me disseram: não, agora usa a Maria Gancha, mas já não é no poço, a Maria Gancha já não está escondida no poço, está escondida na piscina, que é para a minha filha não ir para lá. Pronto, ok. Portanto, mas dá-me a impressão que o Norte preserva melhor essas coisas do que o Sul. E quanto mais para o Norte, melhor. Se formos para a Galiza, então é impressionante. Eles vivem aquilo com uma intensidade e têm muito material deste. Sim. A sensação que eu tenho é que quanto mais para o Norte, melhor. Não sei Sim. por razão. Não sei qual será. Claro que, pronto, havia há alguns do teu livro que lembro-me de ouvir o nome, não é? O Homem do Saco, lembro-me, não é? Dos avós falarem do Homem do Saco. Pronto, mas lá está, é um pouco como tu dizes, é pouco cristalizado, de facto, não é uma informação que seja. Não é que seja assim forte, não é forte. Pois não. A mim também me parece que muitas destas escrituras cumpriam uma função na altura em que elas eram referidas e que elas habitavam o imaginário das crianças. Cumpriam uma função de segurança. Um pai que vivia na aldeia, que havia as hortas, havia os poços, havia os rios, não havia quantas crianças não terão morrido. Sim, havia uma série de perigos, sim. Claro, e provavelmente haver uma criatura que habita o fundo dos poços, ou uma criatura que afoga criancinhas e que vive nos rios, como a Maria Manta, ou ver um homem do saco que passa e leva as crianças, se calhar cumpria uma função de evitar, de estabelecer limites às crianças, numa época em que os limites é que não havia, não é? Ainda eu me lembro de ser miúdo, ir para a terra da minha avó, ali na zona de Ancião, de Velar, na beira litoral, puxado para a beira baixa, e nós saímos de casa e andávamos, até ouvimos alguém gritar a chamar no nosso nome, não é? E portanto, eu percebo que houvesse uma utilidade em ter medo às crianças para que elas não se metessem em confusões. Sim, hoje a realidade é completamente outra. E também a mesma forma de educar. Hoje em dia já não se educa pelo medo, as pessoas preferem... Mas também não há essa... Mas lá está, o que estamos aqui a dizer é que também não há essa necessidade específica, porque se nós tivéssemos um poço na sala, não é? Se calhar tínhamos que inventar qualquer coisa, não é? Porque não podemos estar sempre de olhos no poço, não é? Claro, é isso mesmo. É criar limites dentro da cabeça das próprias crianças. Mas também creio que os próprios modelos educativos mudaram. Sim, não é? mudaram, sim, é verdade. E já hoje, já nem a maior parte das pessoas que eu conheço não vê com bons olhos andar a meter medo às crianças com o monstro e com a bruxa eu não veria, não é? Pronto, educa-se de outra maneira. Sim. E talvez isso justifique o facto da extinção destas criaturas. Mas não achas que, de certa forma, a existência destas criaturas no imaginário infantil não o tornava mais colorido? Porque agora, não é? Em adultos, nós vemos isto com uma cor, não é? Sim, é verdade, mas as crianças vão sempre ser atraídas por estes universos. E se elas não brincam com os monstros tradicionais portugueses, vão brincar com outros e é o que elas fazem. Eu vejo nos meus alunos, por exemplo, volta e meia aparece um monstro novo. Houve uma altura em que era uma que aparecia no espelho. Sim. Não é? Sim, dos mitos urbanos, sim. Pronto, e acabam por ser substituídos, só que o que é que acontece? Qual é que é o grande educador hoje em dia? É a televisão, são os vídeos, a internet, e é por aí que as crianças estão a adquirir este universo. Porque não
não é? Então, por que não adquirir o universo dos avós? E foi um bocado essa a intenção do livro. Não somos fundamentalistas com nada, não queremos proibir nada, antes pelo contrário. Querem brincar ao Halloween, brinquem ao Halloween, não peçam a mim para brincar, pronto. Mas façam o que entenderem. Mas está aqui uma alternativa. De tal maneira que já houve escolas, e este último ano já um bocadinho menos, porque o livro já vai com 4 anos, e estas coisas também acabam por ter períodos de maior entusiasmo e outros de menor entusiasmo. Mas em São Martinho do Porto, em Alfeizarão, o carnaval que os garotos fizeram lá, o desfile que andaram às voltas para a terra, em 2017 ou 2018, foi os monstros do bestiário tradicional português. Nós no nosso Facebook temos lá vídeos. Houve uma escola em Lisboa, um colégio do Sagrado Coração de Jesus ou de Maria, nunca sei, confundo os dois, ali ao pé do técnico, que também fez no Halloween. Havia uma exposição de Halloween e ao lado da exposição de Halloween havia a exposição com as escrituras tradicionais portuguesas. Portanto, é bom fornecer alternativas, é giro, acho que há qualquer coisa, há uma ressonânciazinha que estas escrituras nos despertam, quando contam a história do homem do saco, ali uma corda qualquer que vibra, de uma maneira que não vibra quando falam de um vampiro ou do... Sim. E eu não sei o que é isso, mas são marcas nossas, há ali qualquer coisa. E se as crianças conseguirem sentir isso, e sei que os adultos sentem. Sim. E pronto, e era esse um pouco o nosso objetivo, e estamos muito contentes porque o livro acabou por ter uma divulgação muito grande e foi assim, numa boa altura. Foi o primeiro do género, apesar de haver aqui e acolá alguns livros infantis com esta temática, mas não tão abrangente. Acho que foi uma sorte também. Sim. É uma oportunidade. É um livro muito interessante, eu gostei muito, gosto muito da forma como está construído, lá está aquela que é muito pragmático, porque não é? Tem o desenho da criatura, depois tem a distribuição, portanto acho que está muito pragmático, é muito engraçado, não é? E pronto, claro, a única questão quando eu o conheci foi, eu pensei logo, mas isto é um tema espetacular para uma tese, para um trabalho académico, não é? É um tema muito bom, mas também é bom ouvir a tua opinião, não é? Porque eu não faço ideia, não faço ideia das dificuldades inerentes a este trabalho, não é? Eu presumo que seja demasiado abrangente para um trabalho académico. Talvez pegar aqui num pormenor, num autor destes e fazer um trabalho académico parece uma coisa viável, ou seja, ver... Ou em meia dúzia de criaturas, não é? Ou numa só região. Em José de Vasconcelos, ou no Conselho de Vimioso, aí parece uma coisa que se possa fazer. Agora, trabalho académico, não sei, depende da abordagem, talvez alguém consiga encontrar uma abordagem interessante que seja possível fazer, porque parece-me que é um tema demasiado vasto. Pois, teria que ser uma coisa mais... teria que ter sempre uma baliza, não é? Que teria que ser provavelmente o território, escolher um território e naquele território então... Mas vai havendo coisas dessas. Se nós procurarmos na internet, há trabalhos académicos focados no território, já vai havendo. E alguns deles, eu depois posso partilhar alguns, foram fontes também para este trabalho. Sim, porque a única forma é realmente começar pelo território, portanto, definir ali um território e naquele território, então, estuda-se as criaturas. Tem sido feito. Eu sei que na Universidade de Trás-os-Montes há trabalhos desse género, de etnografia desse âmbito. Sim. Acho que sim. Pronto, eu estou aqui a ver se consigo ver as nossas... Se temos perguntas, se temos perguntas e comentários aqui no nosso vídeo, no Facebook. No Facebook, sim. Então, o Rui Fazenda manda-te um abraço e a Susana também. Um abraço para os dois. A Susana disse-me logo, tu dá um beijinho ao Nuno por mim, e o Rui está aqui a dizer grande abraço para ti. Obrigado. E há outras pessoas que também também estão a agradecer-te ter estado aqui e apresentar-se o livro. O Rui Fazenda é um amigo de Castelo Branco que sei que gosta muito destas coisas, porque comprou logo o livro e o filho gostou e tal. Mas a Susana também, uma amiga de longa data também. Sim. Também que sempre Nós tivemos, o ano passado, estivemos contigo. É para o Livro do Porto. Sim.
Sim, eu da também apresentação do livro A História do Rock para Pais Fanáticos sim, e Filhos com Pancada, exatamente. que é o irmão deste. É o livro que pronto, é da mesma coleção, Sim, não é o mesmo tema, nem nada que se não é ao pareça, mesmo tempo, exatamente. mas é a mini enciclopédia ilustrada. Sim. Estivemos lá contigo. Eu posso mostrar algumas páginas do livro, Sim, podes, algumas sim, coisas. mostra. Por exemplo, a Aventesma, que estávamos a falar há pouco. Isso é Sim. uma página... Eu posso começar a explicar o livro, Também a podes, sim. estrutura, ok? Explica um bocadinho. Ok, o livro, para além de ter tem uma pequena introdução, que não é para crianças, é para o pai, leitor, ou para o adulto. Depois está dividida em várias categorias. As criaturas estão divididas em várias categorias. Uma delas é medos e papões, que são precisamente as tais criaturas que, no nosso entender, eram utilizadas para assustar e para impedir que as crianças corressem perigo, como o bicho-papão, a coca, o insônio, o homem do saco, a Maria Gancha, que é a preferida de quase toda a gente, a Maria Gancha, a Maria da Manta, a Maria Gancha, e já falo da Maria Gancha. Então, depois vão aparecendo, geralmente, cada criatura ocupa uma página, apesar de haver umas que ocupam mais do que uma página. O Homem do Saco, a Maria Gancha, tem um apelo especial porque é uma criatura muito completa, quase que se consegue atribuir uma personalidade. Vive no fundo dos poços, está lá a dormir no fundo do poço, pode dormir 100 anos, pode dormir muito tempo, e durante esses 100 anos o cabelo cresce, as unhas crescem e as unhas transformam-se em garras. E ela está lá, não faz mal a ninguém, só que também ao fim desses 100 anos outra coisa que cresce, que é a fome. Não é a fome que ela tem. Então, se algum menino ou menina atira uma pedrinha para o poço, ou vai lá ao poço e perturba as águas, aquelas águas mortas, não é? Paradas do poço, ela acorda e só trepa pelo poço acima e com os ganchos para a criancinha. Portanto, é um papão. Não é? Tem uma extensão muito grande em termos de território. Sim, houve várias referências, mas de referir que em Braga, na região de Braga, é onde se encontra mais predominante não vou dizer uma crença, mas esta criatura. O que acontece é que nós encontramos outros relatos parecidos, às vezes com outros nomes, noutras regiões do país. Então englobamos. Nós aqui em cima, todas as páginas têm um nome alternativo, porque, por exemplo, o Homem do Saco. Outros nomes. Velho do saco, velho das botas, velho das unhas, velho do cobertor, conforme é conhecido noutras diferentes regiões do país. Portanto, temos o tal mapazinho, aqui a Maria Gancha só não colocámos praticamente no litoral. Depois tem aqui a escala, não é? A escala está fantástica, aquele tenho que tamanho. dizer isso também, que não é ter a comparação entre o tamanho de um homem normal com a criatura está muito... E depois os arqueólogos, eu percebo que gostam muito de escalas. Sim, coisas, isto, para os arqueólogos este livro é todo um momento. Fico muito contente. Depois tem o habitat, no fundo dos poços, e a alimentação, como crianças, não é? Okay. Depois tem um pequeno textozinho a contar a história, a explicar quem é que é, e às vezes temos uns balões com um pormenorzinho e depois umas setinhas a explicar. E a ilustração da Natasha, que acho que é a grande mais-valia do livro, porque a Natasha não é uma ilustradora tradicional, ela é marionetista profissional. Ela trabalha numa companhia de marionetas daqui de Alcobaça, chamada S.A. Marionetas, é o que ela faz. Então, o traço dela não foge para aquela tendência, não segue tendências, e muitas vezes a ilustração segue tendências. E a tendência para as crianças é perfeitamente indiferente. O pai, o adulto, é que olha para uma coisa e pensa, isto é um bocado antiquado, isto faz lembrar os anos 80, isto faz lembrar... Mas a criança não distingue. E então, o que as ilustrações da Natasha têm de apelativo, pelo que eu fui percebendo, é que não só não seguem tendências, como estão muito mais perto de um artista plástico do que de um ilustrador. Têm uma componente artística expressiva muito, muito grande. O grande valor é mesmo a expressividade do traço. Não é o pormenor, não são desenhos com muito pormenor, não são desenhos com muito realismo ou com grandes exibicionismos. Não, é como ela na arte dela, é muito expressiva, é a grande característica dela. E acho que isso foi também uma das grandes riquezas do livro. Depois temos aqui outros papões, como o bicho-papão, não é? O bicho-papão, que toda a gente conhece. A coca foi uma dificuldade muito grande, porque a coca, existem muitas variantes da coca. Existe aquela coca de Monção, não é?
que é aquele dragão que combate São Jorge, Uhum. não é? Que fazem aquela festa, mas depois existe por todo o país, existe a coca, a coca que se refere à cabeça, está ligada à palavra coco, cuca, coca, e abóbora, cabeças de abóbora, parecia com um monstro com cabeças de abóbora. Depois encontramos referências antigas, muito anteriores a esta vaga do Halloween, em que já em Portugal se escavavam cabeças em abóboras e nabos nesta altura. Que engraçado. Sim. Então nós tentámos fizemos uma combinação, portanto, lá está um bicho grande, que está à coca no telhado, não é? Está à espreita, das crianças que se portam mal, cabeça de abóbora e um corpo de dragão, assim, mais ou menos. A interpretação da Natasha também. Eu dei-lhe as descrições e ela depois fabulou a partir daí. O insonho, Maria da Manta, que também são papões. O insonho pressiona o peito das pessoas quando estão a dormir, às vezes as pessoas sentem assim um desconforto. A Maria da Manta vive nos rios, afoga criancinhas que vão aos rios. Eu digo isto com leveza, porque temos que ter as coisas com leveza, ok? Afogar criancinhas, eu sei que isto foi um bocadinho da censura. Mas sou só eu que estou a ver isto em espelho, ou vocês também estão a ver em espelho? Não, estão a ver bem. Estamos... Ou sou eu que vejo em espelho na minha câmarazinha, ok? Provavelmente, sim. Depois há uma categoria que são os corredores do fado. O corredor de fado no sentido de destino, são os fadados. São o lobisomem, o tardo, o corrilário e a pieira dos lobos. Então, o que é que são criaturas que se transformam, são seres humanos que se transformam e que têm que correr o fado, que são amaldiçoados. E existem sobre várias formas. O mais conhecido é o lobisomem. Curiosamente, em Portugal, o lobisomem, apesar do nome lobisomem, raramente aparece como um animal que se transforma em lobo. O mais comum em Portugal, a lenda mais comum e atravessa o país inteiro, é o lobisomem, que também é conhecido como tardo, que é um homem velho, cansado, com as mãos ossudas, magro, que se transforma em certas noites, pode ser as noites de lua cheia, e geralmente também é um homem que é o sétimo filho do sétimo filho. Sim. Está associado a isso. Sim. Não é? Do número de filhos. Sim. Isso quase sempre bate certo, porque depois o que acontece? Se ele se espojar num sítio onde se espojou um animal, ele transforma-se nesse animal. E geralmente é um burro ou um cavalo. Okay? Então, as lendas de lobisomens em Portugal não são com lobos, geralmente. Também há, mas geralmente são com cavalos e burros. Que é muito curioso. Porque talvez a extensão dos lobos também não fosse grande. Havia no norte, mas não sei se depois percorria todo o território. É curioso que ficou com o nome, lobisomem. Mas pronto, olha, isto é um bom trabalho para alguém tentar descobrir essas... Um linguista, não é para aí mexer. A Pieira dos Lobos é uma mulher que vive com as alcateias. E estes são e depois tem várias fases. O corrilário, que é uma espécie de alma penada de um lobisomem. Confesso que tivemos muito trabalho para conseguir criar aqui alguma estrutura para conseguir chegar a estas descrições, porque cada versão era diferente da outra e muitas sobrepunham-se e nós não sabíamos onde é que acabavam umas e acabavam outras, então acabámos por propor assim, uma espécie de várias fases, como se fosse o tardo, depois o tardo transforma-se em lobisomem e o lobisomem transforma-se em corrilário. Mas é uma interpretação. É uma interpretação, exatamente. Depois os animais lendários, temos o cavalo do pensamento, o verdugo barbudo, temos o bicho cidrão, que é uma espécie de fusão entre um pastor e o seu cão, da Madeira, e a zorra berradeira, que é uma lenda bastante contada na zona do Algarve, na Ribeira de Louca, na zona da Ribeira de Louca. É uma espécie de alma penada, de raposa. O verdugo barbudo, lá está, é a tal cobra com barba, muito ligada à lenda das moiras encantadas. As moiras encantadas que também se transformam em cobras e escondem tesouros. Pronto, também aparecem às vezes sob forma de cobra. O bicho de cidrão, o cavalo do pensamento. O cavalo do pensamento acho que é uma ilustração muito bonita. Sim. Uma espécie de dragão alado, mas com a forma de cavalo. Engraçado, também não... Lá está, houve muita coisa que não... Que eu não sabia. Não, mas não há ninguém que tem esta informação toda. Quer dizer, isto é daqui e dali, são migalhazinhas, não é? Portanto, é perfeitamente normal que a maior parte, muitas coisas até estão extintas, se pode dizer assim, não é? Sim, exatamente. Depois as fadas, as moiras e as bruxas, que são basicamente as mulheres. Desde as boazinhas às mazinhas, por exemplo.
E depois houve uma coisa muito engraçada, que nós começámos a encontrar ligações entre algumas criaturas, mas poucas. Isto é tudo muito ténue. Não sei por que razão, mas não se desenvolveu como se desenvolveu noutros povos, noutras latitudes, não é? Se desenvolveram aquelas mitologias todas, nós não temos. Aliás, o José Leite Vasconcelos diz que não há uma mitologia portuguesa. Não há. Nós também fomos um povo profundamente cristianizado, não é? Se calhar. Não, é verdade, é verdade. É verdade. Isto tem a sua influência, não é? E não foi registado antes, não é? Exatamente. Pois. E depois teve dificuldade, enquanto que, pensando na Escócia e nesses países mais nórdicos, se calhar foi por isso também que eles têm mais informação, porque eles recordaram mais. E pronto, digo eu, não sei, estou assim a dizer de cor. Não, é verdade. Se bem que também teve que haver intervenções nesses outros países de autores, teve que sempre haver intervenções pessoais, teve que sempre haver alguém que pegasse nesse universo e fizesse uma epopeia ou uns versos ou qualquer coisa para fixar aquilo, senão não há maneira das coisas sobreviverem puras até ao nosso tempo. Portanto, teve que haver registro de memória que nós felizmente não tivemos ou não encontramos, não sei onde é que isso está, até pode estar em algum lado, pode ser que vocês desenterrem uma pedra daquelas com aquelas escritas misteriosas e que contem lá umas coisas fascinantes, não é? Enfim. Depois temos as Jans são umas fadas do lar, umas meninas que arranjam as coisas em casa, as Irãs são umas cobras, as Mouras Encantadas é provavelmente, para com o Homem do Saco, a criatura que se encontra mais lendas no país todo. Várias variantes, desde que são elas as responsáveis pelas ruínas, pela construção das ruínas dos menires e dos cromleques, que foram elas que pronto, são a explicação para aquelas pedras, que outra explicação poderia haver, senão estas mulheres com força sobre-humana, né? E que muitas vezes guardavam tesouros e têm sempre um papel de tentação, atraem os homens, enganam-nos, se des aqui 3 voltas, quebras um encantamento e os homens vão atrás do tesouro. Sempre assim com uma simbologia sempre insinuante de mulheres bonitas e de homens atraídos, mas uma coisa assim muito, muito ténue. É muito difícil, mas que se sente quando se lê as lendas das Mouras Encantadas. Mas que acabam Sim, sempre e as Mouras Encantadas é um tema muito recorrente, quer dizer, que se vai ouvindo, que as pessoas vão falando e pronto. Há muitas. E há os nomes pelo país, os nomes das terras e dos lugares. Sim. E há sempre um lugar qualquer em que, ali vivia uma moura, ali estava uma moura, e algumas associadas a fontes também. Muito. Não sei qual era o autor que dizia, talvez o José Leite Vasconcelos, que estavam em zonas de transição. Fontes, covas, grutas, buracos, zonas em que há uma mudança de estado. Grutas, sim, tem lógica, sim. E nós aqui, lá está, aqui foi uma opção artística, porque nada nas lendas das Mouras Encantadas remete para o universo árabe, das odaliscas, nem das princesas mouras, nada, não tem nada a ver com essas lendas. Tem muito mais a ver com lendas de quase bruxinhas, mas entre a fada e a bruxa, do que com as mouras e do que com as princesas mouras. Então nós fizemos questão de as representar, de afastar completamente essa representação, porque às vezes aparece a lenda da Moura Encantada e aparece lá a Moura vestida com a sua roupa árabe, etc. Aqui a Susana está a dizer que as Mouras Encantadas estão muito ligadas aos sítios arqueológicos, é verdade. Muitas vezes os sítios arqueológicos estão associados às Mouras. A Moura vivia ali. Pois. Não sabem o que aquilo é, mas ela vivia para lá. Era a explicação que as pessoas davam, não é? Sim. E a memória, provavelmente, a memória mais antiga que tinham de um povo que andou por cá, mais antiga, eram os mouros e tal. Portanto, foram os mouros. Exato, e ficava a Moura e pronto. Exatamente. Sim. Muito bem. E o input da Susana é importante? Estão todos a ver aqui no Facebook. E então, depois há as bruxas, há muito tipo de bruxa. Nós optámos por colocar as bruxas lavadeiras, que são as bruxas que... Porquê é que optámos por estas? Porque há aqui um elemento sonoro que nós achamos muito engraçado, que é um som que se ouve para os lados do rio, que é a roupa a bater nas pedras.
Nós achámos piada a isso, então usámos essa imagem. Enfim, as mulheres marinhas, a velha de égua branca aparece referida pelo José Leite Vasconcelos como tendo ligação a outra criatura que é o Homem do Chapéu de Ferro. É muito giro a ver estas ligações, porque assim alguém um dia pode querer fazer uma história e pegar e já sabe que tem aqui uma relação e pode desenvolver. E é isso que nós incentivamos. A velha de égua branca que anda na sua égua, tem os cabelos, fitas vermelhas no cabelo, usa uma espada. Aqui confesso que nós fizemos uma espadazinha daquelas lusitanas só por provocação, mas sabemos que isto não tem nada a ver com isso. Okay? Depois os homens, não é? Os espíritos, os bruxos, os fantasmas e os demónios. Essa das 7 dentaduras é demais. O das 7 dentaduras, lá está, isto teve que ser uma interpretação da Natasha, porque em lado nenhum está escrito o que é que são as 7 dentaduras. Ok. Nós não sabemos se são uma dentadura nas costas, outra na perna, outra na barriga. É isso? Não sabemos, não é? É só o nome. Sabemos algumas características, quando é que aparece, as horas de maior calor, que é aquilo que chamam as horas abertas. Não é? As horas abertas, isso também é assim uma coisa que está ligada às lendas. Sim, lá está, para não andarem na hora do calor pela rua, senão ainda apanham uma insolação. Quem sabe, não é? Não é? Claro, sim, pois. Mas depois também está ligado às horas abertas, está ligado ao São João também, tudo isto vai parar ao São João. Em Portugal, estas lendas passam sempre... Lá está, o cristianismo tem uma grande força em Portugal, não é? E isso também depois, não é, canalizou ali uma série de coisas. Pois é. Pois, nós sabemos como é que a Igreja Católica foi absorvendo estas coisas todas, não é? Exatamente. Depois temos o entreaberto, também a Natasha decidiu fazer um homem cortado ao meio, sim, mas foi uma opção artística, não é? Não sei porquê. Depois os pequeninos, as criaturas diminutas, os Trás-os-Montes, os labregos dos Açores, os maruchinhos de Trás-os-Montes, os moirinhos encantados e os fradinhos da mão furada. Os Trás que são pequeninos, desarrumam a casa à noite, aparecem em casa durante a noite, quando as pessoas estão a dormir, ninguém os vê, e depois quando acordam há um prato partido, já se sabe, foi um Trás. São sempre muito malandros. Fradinho da mão furada. Há muitas referências à mão furada nas nossas lendas. Também não sei porquê, onde é que isto dirá, mas é interessante. Achámos que era uma característica interessante, então lá está o fradinho com a mão furada, um buraco na mão. Os maruchinhos são assim uma espécie de trasgos selvagens que vivem, lá está, vivem nas ruínas, nos castelos, nas coisas. Os marinhos encantados, os labregos, vivem no mar, nos Açores, mas que saem. E depois os gigantes, no fim, pronto. São os gigantes, que são o olharapo. Foi muito popularizado o nome na Expo 98, mas que diz respeito a uma lenda de Trás-os-Montes, ou um monstro transmontanas, almajonas ou amazonas. Nós também não tivemos medo de usar, de escrever como se pronuncia, não é? Porque as pessoas... E, por fim... As bisarmas. As bisarmas, sim. Vou chamar aqui a atenção das bisarmas para a escala. Atenção à escala. Se dá para ver ali a mão. Sim, dá. Mesmo assim um bicho. Pronto. E são 36 criaturas. Quando terminámos o livro, e nestes últimos 4 anos, temos mais umas 15 ou 16 que um dia numa próxima edição ou numa outro livro... Num segundo volume. Porque não? Não é? É uma boa ideia. Temos, por exemplo, a costureirinha, que aqui na zona do Ribatejo se fala muito, que as pessoas dizem que estão em casa, principalmente as casas antigas, aquelas casas que tinham as paredes feitas... Em quê? Em estuque. Estuque, assim, mas com as tabuazinhas e cheias em que as pessoas ouviam e diziam que era a costureirinha que estava a costurar lá dentro, que era uma alma penada de uma mulher que há várias variantes, ou que desobedeceu, ou que não cumpriu uma promessa que fez a uma santa. Então está dentro da parede. E eu conheço pessoas que dizem que as ouviram, por exemplo, no lar. Eu fui fazer uma apresentação ao Gavião, ali ao pé de Abrantes, e o lar foi, os utentes do lar foram, e contaram-nos muitas histórias, e uma delas foi sobre a costureirinha, e as senhoras juravam que ouviam a costureirinha, até ouviam o fio da costureirinha a partir, e tudo. Depois, mais tarde, vieram uma outra pessoa, veio-me dizer que provavelmente é um inseto que vive dentro das paredes e que dá umas pequenas cabeçadazinhas. E que é esse som que as pessoas dizem. Uma espécie de bicho da madeira. Sim.
E outras o bicho da madeira ouve-se bem. Ou então é esse animal. Eu lembro-me de ouvir bem esses bichos a comer a madeira, ouve-se muito bem. Quando as madeiras já estão muito comidas. Pois. Não é? Parece um relógio da corda, não é? Sim, aquilo está sempre a fazer aquele barulho, não é? Pronto, Nuno, olha, nós já estamos aqui à conversa há 1 hora, quase, há 1 hora. Obrigada por teres Agradeço o convite. vindo, Gostei muito de por ter conversar estado contigo. aqui. Espero que este livro continue a ter muito sucesso, é muito giro. Obrigado. Se tiverem dificuldade em encontrar o livro, o mais fácil é no site de escafandro.pt, ok? Loja online é a maneira mais fácil de Sim, encontrar eu o também livro. vou pôr na descrição depois deste vídeo Obrigado. o nosso site. Nós é que agradecemos, não é? Por ter estado aqui, por teres trazido este tema tão giro, tão interessante, não é? Obrigado. E pronto. E continuem o vosso trabalho na vossa escola. Sim, obrigada também. Não sei como é que é agora as pandemias, mas espero que pronto, corra tudo Para melhor. já estamos a funcionar normalmente, para já. E pronto, por isso vamos ver, não é? Vamos ver se as aulas continuam, se as coisas continuam normalmente ou não é? Dependendo de como isto evoluir, não é? Vai correr tudo bem, claro que sim. Acho que sim, acho que sim. Pronto. Tá bom. Então pronto. Boa tarde a todos. Vou desligar aqui a transmissão para o Facebook.